A gestão Augusto Melo está definitivamente enterrada na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube cumpriu a última etapa do rito de transição de gestão, que é a eleição indireta para eleger os sucessores, de Augusto Melo e também de Dunga, o Robertson Medeiros, que pediu renúncia do cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo. Osmar Stabile é agora presidente do Corinthians até o final de 2026, não mais como interino, e Leonardo Pantaleão é, a partir de agora, vice-presidente do Conselho Deliberativo e, consequentemente, presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho, algo talvez até mais importante nesse momento do que o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo. Tem muito para falar sobre isso, né? E agora, como é que fica? E o pronunciamento de Romeu, e a entrevista de Osmar Stabile, e as informações que eu tenho sobre os próximos passos e o que deve mudar no Corinthians. Isso a gente conversa a partir de agora, depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora falar dessa segunda-feira que marcou a eleição indireta no Parque São Jorge, no Salão Nobre do Parque São Jorge. A eleição indireta só dentro do Conselho Deliberativo, São 300 conselheiros aptos a votar, apareceram 264 e eles decidiram aquilo que a gente já vinha conversando, que a gente já vinha avisando aqui. Quem assistiu ao Gazeta Esportiva de hoje, quem assistiu aos meus últimos vídeos aqui na Salazar TV, não está nem um pouco surpreso com o resultado. Eu falava aqui que André Castro era a carta fora do baralho, que Leonardo Pantaleão deveria vencer, que Osmar Stabile era um franco favorito. Eu gravei vídeo isso aqui na semana passada, de acordo com as apurações que eu estava tendo sobre os bastidores do Corinthians, sobre as articulações políticas. Eu já vim aqui avisando vocês sobre as possibilidades, enfim, deu a lógica, deu aquilo que a gente já vinha adiantando aqui para vocês. Osmar Stabile com ampla vantagem, 199 votos, 75,3% dos votos de hoje. Com 50 votos, 18,9%, Antônio Roque Cittadini, e com apenas 14 votos, 5,3%, André Castro. A tal da oferta do $1 bilhão não colou. Eu já vim avisando vocês aqui que era carta fora do baralho, não havia a menor possibilidade. O André Castro até me surpreendeu quando disse que, pelas contas dele, ele estava eleito. É realmente ser muito otimista, ou está completamente fora da realidade, ou então simplesmente está jogando palavras ao vento, enfim, para tentar de alguma maneira desestabilizar um cenário consolidado. 14 votos de 264 presentes hoje na reunião é realmente muito pouco. O André Castro, na minha opinião, ele não se coloca como um candidato para a próxima eleição. Tem muita gente, aliás, eu já falo sobre isso. Mas e na próxima eleição, quando eu tiver fiel torcedor? Não é bem assim, eu falo, segura aí que eu vou falar sobre isso. Ainda teve um branco e nenhum voto nulo. Já para a vice-presidência do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, 119 votos, 45% dos votos. Peterson Juan, 75 votos, 28,4%. Me chama a atenção, ficou longe do Pantaleão, mas 75 votos para o Peterson. Peterson, que significa o grupo do Augusto Melo. Mesmo depois de tudo que aconteceu, 75 votos, eu achei bastante coisa. E o Rodrigo Bittar, 64 votos, 24,2%. Aquilo que eu também adiantava aqui para vocês, o Rodrigo Bittar, ele tem o apoio da 82. E como eu venho falando aqui, o apoio da 82, ele te dá 25 votos da chapa, mais alguns outros votos aqui ou acolá, mas ele traz junto uma taxa de rejeição muito grande. Eu falei aqui, o Rodrigo Bittar, ele tem o apoio da 82, mas ele vai ter muita dificuldade de conseguir mais apoios, independentemente de qual lado ele buscasse esses apoios. Seria muito difícil, porque ter o apoio da 82 é um problema. No caso do Osmar Stabile, é diferente. Ele teve o apoio da 82, mas ele tem lá o vice-presidente, que é da chapa 82, o Movimento Corinthians Grande, então era um apoio natural, diferentemente do que aconteceria com o Rodrigo Bittar, e isso se confirmou.
para a vice-presidência do Conselho, ainda tivemos 4 votos em branco e 2 nulos. Enfim, a situação aconteceu exatamente como eu vinha trazendo aqui para vocês, explicando o cenário, tudo isso se confirmou e agora é isso. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Comissão de Ética, eles vão até o final de 2026 desse jeito, e Osmar Stabile, presidente do clube, sem o seu primeiro vice, com o seu segundo vice, Armando Mendonça, eles vão até o final de 2026, 14 meses de gestão pela frente para dar continuidade aí nessa gestão interina que estava desde o afastamento de Augusto Melo. Essa é a situação. No pronunciamento que o Romeu Tuma Júnior deu após o pleito, que ocorreu tudo de maneira muito tranquila, o Romeu disse que o cronograma da reforma estatutária vai ser comentado na próxima semana. Então é importante a gente ter isso destacado aqui para a gente poder cobrar e não deixar isso passar. Então, passado tudo isso, o Romeu Tuma Júnior deixava muito claro, a reforma do estatuto parou por causa da situação do Augusto Melo. A situação do Augusto Melo agora está encerrada, né? Temos tudo definido, Augusto Melo foi afastado do Conselho, foi afastado definitivamente na Assembleia, tivemos a eleição direta, essa história agora está encerrada, né? Acabou o assunto Augusto Melo. Então agora, Romeu Tuma Júnior não tem mais nenhum problema para dar sequência na reforma estatutária. E ele hoje, no pronunciamento, garantiu que esse cronograma da reforma estatutária será discutido semana que vem e aberto, não sei se para uma entrevista, como é que vai funcionar, mas semana que vem deveremos ter então algum cronograma, alguma atualização dos próximos passos para a reforma estatutária. É um assunto importantíssimo que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que ficar em cima e que ele seja de fato a prioridade, como prometeu o Romeu Tuma Júnior. Agora, sobre a entrevista de Osmar Stabile. Vamos lá. Entrevista de Osmar Stabile. Antes disso, já deixou seu like, já se inscreveu aqui? Se inscreve aqui na Salazar TV, não custa nada, muita informação. Aliás, como eu disse aqui, quem estava de olho aqui na Salazar TV não está nem um pouco surpreso com os resultados dessa eleição. Sempre aqui é informação apurada, checada, sem sensacionalismo, com muitos detalhes para vocês. Então se inscreve aqui no canal, dá essa força, deixa o like também, que ajuda bastante. E vamos aqui falar sobre alguns tópicos os mais importantes da entrevista do Osmar Stabile. Primeiro de tudo, ele revelou que o assunto do Félix Torres na FIFA, sobre a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna, é de 33 milhões e meio de reais, né? E ele falou uma coisa aqui interessante, o Corinthians tem que pagar 18% só de juros, né? Existe os juros, impostos e tudo mais, e ele falou em 18%, isso daí dá um pouco mais de 6 milhões de reais, olha que absurdo. Ou seja, a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna está na casa dos 40 milhões de reais. 40 milhões de reais no Félix Torres. Impressionante. E é por isso que o Corinthians está com tanta dificuldade de fazer esse pagamento. O Corinthians ofereceu 70% desse valor à vista para parcelar o resto. O Santos Laguna até agora não se manifestou. O Corinthians, o Stabile, o Osmar Stabile, explicou que agora está na FIFA. Agora nem mais o Santos Laguna. Agora a proposta. Já apresentamos 3 propostas para o Santos Laguna. Está aqui, essa. A gente precisa de uma resposta, a gente precisa de uma solução. É a FIFA quem vai se manifestar, porque o Santos Laguna não está muito disposto a conversar com o Corinthians. Que mais? Valor total. O valor total do Corinthians, com essas questões todas que estão na FIFA, segundo Osmar Stabile, está na casa dos 120 milhões de reais. É um absurdo. Olha, depois falam da renovação e transparência, batem tanto na tecla e com razão, né? A renovação e transparência fez muita coisa boa, mas fez muita coisa ruim e é responsável de fato por essa dívida gigantesca que o Corinthians tem. Mas essa dívida foi construída muito por causa de ações como esta do Augusto Melo em 1 ano e meio. E aí o que me impressiona é isso. O que o Augusto Melo fez em 1 ano e meio é estarrecedor, porque a gente tem uma situação muito grave deixada pelas últimas gestões, mas nós estamos falando de 16 anos. E de repente, cara, o Augusto Melo, em 1 ano e meio, o que ele fez, se você medir proporcionalmente ao período, ao tempo,
é assustadora. Ele ia entregar o Corinthians numa situação assim muito mais absurda em relação à parte financeira e dívida do que a gente viu as últimas gestões fazerem somadas juntas em 16 anos. Porque Félix Torres, Rojas, Garro e Maicon, nós estamos falando de 4 situações, de 4 negociações feitas pela gestão Augusto Melo, que segundo Osmar Stabile, somando juros, impostos e tudo mais, de todos os casos que estão na FIFA porque o Augusto Melo não cumpriu com nada, nós estamos falando de 120 milhões de reais. Félix, Rojas, Garro e Maicon. Tá tudo lá na FIFA porque o Augusto Melo não cumpriu com nada do que fez, do que acordou, né, do que negociou, não cumpriu com nada, foi tudo para a FIFA e agora o Corinthians tem um pepino de 120 milhões para resolver a curto prazo, assim ó. Não é tudo de uma vez, mas está tudo estourando. Então você negocia um aqui, negocia um ali, paga esse, negocia o outro, mas está tudo estourando agora. Vai tudo estourar agora em curto prazo. 120 milhões de reais. É inacreditável. Inacreditável. Corinthians com o transfer tudo mais. Ele explicou essa situação também. Fabinho Soldado. Ele preferiu fazer elogios ao Fabinho Soldado nesse momento e disse que não terá o Corinthians ali um diretor estatutário neste primeiro momento, né? Bom, vamos aguardar. Além disso, Arnaldo Garcia, nome anunciado pelo Osmar Stabile como uma espécie de CEO da Neoquímica Arena, falou que esse CEO já está trabalhando, fazendo um trabalho de contenção de despesas, de estudos. Como que a gente pode gerir melhor a Arena? Como que a gente pode reduzir as despesas da Arena? Ele falou muito sobre o Corinthians ter aí uma taxa de 46% de custo na Neoquímica Arena em cima da receita que é recolhida com o faturamento dos jogos lá, né, da receita de bilheteria. A média, segundo ele, está entre 33% e 38%, o Corinthians é 46%, o estádio é caro, a manutenção é cara, mas de que maneira pode reduzir isso, tudo mais. Enfim, este Arnaldo Garcia é o responsável por ir atrás disso. Também falou que um time modesto pode ser campeão, dando a entender que esqueçam grandes contratações. Falou que o Memphis quer ficar, que não deve sair, tudo mais. E no final, num pronunciamento ali do Ale, o presidente da Gaviões da Fiel, falando que não quer ninguém da renovação e transparência na gestão. O Osmar Stabile garantiu que não terá na gestão dele figurinhas carimbadas, né? Figura repetida, disse ele. Bom, isso aqui foi o que de mais importante falaram Romeu Thuma Júnior e Osmar Stabile e os números, como eu passei para vocês, da eleição antes das entrevistas. Agora, vem comigo que agora eu vou de informação para vocês em cima de tudo isso aqui que a gente passou, em cima desse resumo todo. Tem muita informação de bastidor, de apuração da minha parte que eu quero passar aqui para vocês. Então, roda uma vinheta e bora lá. Bom, gente, vamos lá. Vou começar falando sobre Leonardo Pantaleão. Leonardo Pantaleão, novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, vai assumir a Comissão de Ética. Lá ele tem 26 casos, porque a Comissão de Ética nunca trabalhou como deveria, nunca dos últimos anos trabalhou como deveria, a gente sabe muito bem disso. Tem caso lá de agora e tem caso lá muito antigo, né? Uma série de casos, 5 ou 6 casos do Augusto Melo, todos os outros 6 casos relacionados ao caso da Vaidbet, Rubão, Rosala, Armando e acho que o Perino também. Quem mais? Cara, enfim, são, além do Augusto Melo, outros 6 casos relacionados à Vaidbet. Enfim, são 26 casos ao todo que estão na Comissão de Ética e Disciplina. Tem agora caso do André Sanches, por causa do cartão corporativo. O que eu posso passar de informação para vocês? O Leonardo Pantaleão deve, pelo que eu tenho de apuração, terminar este mandato até o final de 2026 com a Comissão de Ética zerada, com todos os casos resolvidos. Essa é uma grande notícia para o Corinthians ser passado a limpo. A Comissão de Ética precisa trabalhar e nada pode ser engavetado nem ficar sobre a mesa. Leonardo Pantaleão assume com esta missão e, pelas minhas informações, com esta disposição de colocar tudo para andar. E
Pô, como é que faz para dar tempo? Cara, é muito simples, né? O estatuto ele tem os seus prazos. Você convoca um caso X, delibera, são 5 dias, se eu não me engano, 10 dias, se eu não me engano, para a defesa se manifestar. Enfim, você tem os prazos para cumprir e você não precisa tratar um de cada vez. Como são 26, me parece, pelas informações que eu tenho, que Leonardo Pantaleão vai fazer uma convocação de diversos casos simultaneamente para que as pessoas envolvidas compareçam, apresentem e a comissão de ética trabalhe em cima desses casos. Ele vai ter que ali definir quem serão os relatores e tudo mais. Um exemplo que eu vou dar aqui, Rodrigo Bittar, ele tem um apoio muito forte da Chapa 82. Então, dificilmente ele vai ser um relator de algum caso das pessoas que estão inseridas dentro do movimento Corinthians Grande, que é a Chapa 82. O Pantaleão deve tomar este cuidado para não cometer nenhum conflito de interesse nessas situações. Por exemplo, caso do André Sanches, não vai ter um relator, alguém ligado à chapa da Renovação e Transparência que porventura esteja na comissão de ética. Eu nem sei se tem nesse momento. Então é isso. Leonardo Pantaleão deve deliberar de maneira simultânea sobre vários casos para iniciar esse processo de apuração com o objetivo de zerar a Comissão de Ética e Disciplina, os casos que lá estão relacionados ao Conselho Deliberativo. Temos casos aí do dia 31 de maio, pessoal que invadiu, pessoal que está suspenso provisoriamente, além do cartão corporativo do Andrés. Vamos ver se o Duílio vai para a Comissão de Ética ou não vai, porque por enquanto não tem nada do Duílio lá. Tem a questão do Ministério Público que vai ser acompanhado de perto pelo Leonardo Pantaleão, porque o Ministério Público, as decisões e o que o Ministério Público revelar de repente pode influenciar na apuração da Comissão de Ética também. Lembrando que uma coisa não tem relação com a outra, né? Mesmo que não se identifique crime, as pessoas que estão na Comissão de Ética podem ser punidas ou até expulsas, dependendo do caso. Enfim, Leonardo Pantaleão assume com esta missão e com essa disposição até onde eu tenho informação. Então, aguardemos. Há muitos comentários aqui nas redes sociais e tudo mais, entre os torcedores, sobre o caso do André Sanches. Me parece claro que o caso do André Sanches não vai correr diferente dos demais. Por ser o André Sanches, por ser um caso que veio à tona recentemente, por ser a questão do cartão corporativo, ao que me parece, será tratado de maneira igual aos demais, com os prazos, o período de defesa, enfim, todo o processo correndo naturalmente como todos os demais. Não vai ser algo separado, mais rápido ou mais lento, não vai passar à frente ou ficar para trás, vai seguir o rito conforme os outros e enfim, ser tocado da mesma maneira pelo que eu apurei das informações. Então, eu acho que isso traz um pouco de uma sensação de isenção do Leonardo Pantaleão, ou seja, ele não vai engavetar. O caso do André Sanches irá sim ao plenário do Conselho Deliberativo para ser votado lá. Me parece muito claro que ele vai ter todo o espaço para se defender, as coisas vão andar e ele vai para plenário. Agora, querer que este caso seja, enfim, colocado à frente dos demais e receba um rigor a mais, como muita gente que não gosta do Andrés gostaria, me parece que isso não vai acontecer. Vai acontecer tudo da maneira como tem que ser para todo mundo, de maneira igualitária, e é dessa maneira que Leonardo Pantaleão muito provavelmente vai tocar todos os casos na Comissão de Ética e Disciplina. Além disso, é importante destacar que eu vi muita gente aí, umas postagens, principalmente sobre a milícia do Augusto Melo, aquela turma que defendeu demais, apoiou Augusto Melo até os dentes, e aí volta os seus canhões agora não, já tem um tempo, para Romeu Tuma Júnior e tudo mais. Você vê que os posts são repetitivos, sempre a mesma coisa, sempre a mesma história, sempre os mesmos alvos, sempre os mesmos perfis fazendo as mesmas postagens. Enfim, a coisa é muito óbvia e clara. Há um lado político nessa história, mas tudo bem, acho que faz parte. As pessoas muitas vezes fora do clube ali podem ter, ou dentro do clube podem ter os seus lados, mas um fato é que trouxeram uma fake news essa semana, para tentar de alguma maneira criticar o Leonardo Pantaleão, e eu não sei a que preço, a que custo ou por qual motivação, associaram o Leonardo Pantaleão ao caso das notas frias. E aí eu trago aqui informação para vocês. É mentira.
Leonardo Pantaleão nunca engavetou a história das notas frias. Muito pelo contrário, Leonardo Pantaleão, ele questionou, quando recebeu a demanda, ele questionou a diretoria financeira da época, para que a diretoria financeira da época se pronunciasse e, inclusive, enviasse a ele, ali no caso, um representante do departamento jurídico, os documentos para que ele pudesse tomar uma providência. E o Seedorf, no caso, né, até esqueci o nome do Seedorf, enfim, vocês sabem quem era o responsável pelo departamento financeiro da época, o gerente financeiro, ele respondeu o e-mail ao Pantaleão, isso já foi publicado, noticiado, eu acho que eu mesmo dei matéria disso, outros colegas também, ele responde ao Leonardo Pantaleão dizendo que as notas não haviam sido encontradas, né? Foi daí que começou a suspeita da subtração de notas, né? Do furto de notas de documentos do clube. Enfim, a diretoria financeira da época, liderada pela gestão do Augusto Melo, respondeu ao diretor jurídico da época, Leonardo Pantaleão, que não tinha encontrado absolutamente nada, que não tinha nada ali. O próprio Macedo, quando soltou algumas notas, foi também ao clube e disse que no máximo recebeu algumas fotos. A diretoria financeira não conseguiu responder ao departamento jurídico nada sobre essas notas e o Leonardo Pantaleão ficou sem informações e também sem documentos para dar prosseguimento a qualquer atitude. Portanto, dizer que ele engavetou, que ele recebeu a denúncia e não tocou para frente e tal, é uma fake news gigantesca, porque foi o próprio departamento financeiro do Corinthians que respondeu de maneira oficial a ele que não tinha absolutamente nada para apresentar. Então, assim, é um absurdo, e aí eu prefiro trazer aqui informação para vocês em cima dessa história, e aí não é para desmentir ou para... Não, é só para trazer uma informação em cima de algo que está sendo reverberado e que não é verdade, tá certo? Então é isso, sobre Leonardo Pantaleão é isso, ele agora vai ter que apurar todos os casos, olha que loucura, ele vai ter que apurar, por exemplo, o caso do Peterson. O Peterson está nessa história da invasão do dia 31, de algumas ações, muito provavelmente vai entrar na comissão de ética. Enfim, Leonardo Pantaleão vai ser o responsável agora por tocar tudo isso aí. Leonardo Pantaleão, que antes de se tornar conselheiro agora pela primeira vez, não teve vida política no Corinthians alguma, né? Ele nunca fez parte da vida política do Corinthians, foi convidado, ele que é um advogado criminalista, ele foi convidado para fazer parte dessa vida política do Corinthians agora na gestão Augusto Melo, então ele não tem nenhuma ligação com nenhum grupo do Corinthians até então. Tá certo? Bom, vamos falar agora então da diretoria do Corinthians, de Osmar Stabile, de algumas coisas que devem mudar e outras coisas que ele não pôde falar na entrevista, mas que eu tenho detalhes aqui para vocês. Bom, gente, primeiro que Fabinho Soldado, quando ele fala nesse primeiro momento, né, fez ali alguns elogios ao Fabinho Soldado e fala no primeiro momento que não deve ter diretor estatutário. Vamos aguardar, aguardem, porque não é bem assim. Reparem que o Osmar Stabile, ele é um cara inteligente de perceber que ele precisa agir nos bastidores. Quem conhece o Osmar Stabile nos bastidores sabe muito bem que ele não é aquela calmaria toda que vocês veem na entrevista coletiva. O Osmar Stabile é um cara duro, é um cara firme, é um cara que, por exemplo, nas negociações é muito firme, muito duro, de voz elevada, né? Ali na entrevista ele é sempre muito inteligente de manter o tom, se manter calmo, não ficar expondo ninguém, então ele fala ali, né, sem entrar em muitos detalhes o tempo inteiro. E lembra quando eu falei da história do Memphis? Não tem nenhum problema, vamos pagar, mas agora já está ali tentando fazer a negociação porque não tem dinheiro para pagar o que está devendo para o Memphis, como eu adiantei lá atrás. E agora o Fabinho Soldado, que está sendo muito pressionado e há um descontentamento de algumas atitudes, inclusive do Osmar Stabile, quando ele é questionado na coletiva, não, Fabinho está aqui e tal. E é isso, esse Osmar Stabile, que eu acho até inteligente nessa área, e ficar expondo e criando crise, tá certo ele. Mas as informações que são minhas de apuração sim, o clube estuda colocar um diretor estatutário. Não se surpreendam se daqui a um tempo aparecer um diretor estatutário no departamento de futebol, apesar do presidente ter dito que neste primeiro momento não deve ter. Pode ser que não tenha agora, mas muito em breve o Corinthians deve ter um diretor estatutário no departamento de futebol. Muito em breve a gente pode ter alguma mudança, até mesmo no Fabinho Soldado, ou não, e também no Alex Brasil,
que é o executivo de futebol das categorias de base. Todos estão sob pressão neste momento. Que mais? Essa coisa de dinheiro para pagar tudo isso que o Corinthians está devendo, o Corinthians tem alguns adiantamentos para fazer. E no final do ano o Corinthians recebe mais uma grana de TV e tudo mais, e vai que pega um título de Copa do Brasil de repente. Então assim, o Corinthians está tentando jogar muito dessa dívida lá para frente, baseado nisso, de que vai pingar mais dinheiro lá na frente, e agora tentando resolver a parte emergencial. Para essa parte emergencial, tem os empréstimos que foram feitos, os adiantamentos que foram feitos, e deve pingar também agora os 25 milhões do contrato da Nike, enfim, entre outros recursos que devem o Corinthians receber para esse momento. Entre as mudanças agora, como ele está consolidado, o presidente do Corinthians, não mais de maneira interina, ele vai começar a fazer as suas mudanças. Então agora a gente deve começar a perceber nomeações em diversos departamentos e também algumas trocas que devem acontecer. Leonardo Pantaleão era o responsável pelo departamento jurídico, ele vem agora para o Conselho Deliberativo, abre este espaço e ele deve ser ocupado pelo doutor Pedro Soares, que a gente fala, o Pedro do CORE, né, que estava no CORE esse tempo todo, fazendo todo esse trabalho no CORE, como primeiro secretário do CORE. O doutor Pedro deve se tornar o novo diretor jurídico do Corinthians. Ele que é da Chapa 11, ele deve se tornar o novo diretor jurídico do Corinthians, doutor Pedro, tá certo? Já tinha comentado aqui com vocês, isso deve se confirmar muito em breve. E a gente vai começar a perceber algumas mudanças e algumas alterações. Isso está gerando também certo desgaste. Porque, por exemplo, o Armando Mendonça é o vice-presidente e ele queria, na diretoria jurídica, outra pessoa. Ele tinha ali outros nomes para indicar, um outro nome de preferência. Não deve entrar o nome de preferência do Armando, deve entrar o nome de preferência do Osmar Stabile, que vai ser o Dr. Pedro. E existem pedidos e conversas e articulações, porque todo mundo quer ter os seus desejos atendidos. Não é só o Armando Mendonça sobre a Chapa 82. Não, muitos cargos de pedidos de diversas chapas que foram articulados durante esse período de apoio, né, de campanha entre aspas, e que devem começar agora a serem cumpridos. Vamos ver se todos serão cumpridos, mas muitos devem ser cumpridos a partir de agora. Em cima disso, eu quero falar sobre a manifestação do Ale, presidente da Gaviões da Fiel, hoje na entrevista coletiva do Osmar Stabile. Primeiro de tudo, que eu entendo que ali não era um lugar de manifestação da torcida organizada, né? Não tenho absolutamente nada contra, mas pelo contrário, né? Todo mundo que me conhece sabe quanto eu gosto da torcida organizada, quanto eu respeito a torcida organizada, quanto eu defendo inclusive as lutas das torcidas organizadas sobre sinalizador e tudo mais, mas eu entendo que ali não é o lugar de torcida organizada. Estávamos ali, né? Estávamos, que eu digo, a cena que estava posta ali, era o presidente do Corinthians eleito para uma entrevista coletiva à imprensa. No meu entendimento, ali não é o lugar de ter torcedor organizado. Esse é o meu entendimento. Cada um no seu espaço. Depois, se ele quisesse sair para atender a torcida organizada em outro espaço, ok, eu sou completamente a favor, acho que eles deveriam ter essa conversa sem nenhum problema, só entendo que ali não era o lugar. O Romeu Tuma Júnior saiu do clube, foi lá fora, pegou os líderes das organizadas e trouxe para dentro para participar da entrevista coletiva à imprensa. Não concordo com essa dinâmica. Eu, Thiago Salazar, não concordo. Sou a favor de que tenha a conversa, mas não dessa maneira. Não no meio da entrevista coletiva à imprensa. Não concordo. Um outro ponto. Não concordo também com a manifestação do Ale. Respeito muito o Ale e tudo mais, mas não concordo. Porque quando o Ale vai para falar que não vai, enfim, o apoio, os protestos, eles vão continuar e que eles não vão aceitar ninguém da Renovação e Transparência participando. Quando ele fala renovação e transparência, ele está se referindo a todas essas últimas gestões, né? Porque não são todos da renovação e transparência, cada um tem o seu grupo, mas um apoia o outro e vamos então colocar entre aspas que são todos da renovação e transparência entre aspas. E que eles não vão aceitar ninguém da renovação e transparência no governo do Osmar Stabile. Cara, aí para mim
é um discurso muito populista e muito raso, com todo o respeito, mas é populista e raso porque está fora da realidade, né? Vamos dar um exemplo aqui. O Nenê do Posto, que está na categoria de base, ele fez parte da Renovação e Transparência. E está lá, ele já está lá. Isso que o Ale reivindicou já está acontecendo, né? E não só lá, é que as pessoas olham muito para o futebol. Mas você tem departamento cultural, da bocha, da natação, dos esportes aquáticos, e você acha que não vai ter ninguém que trabalhou em algum momento na Renovação e Transparência em algum desses departamentos? É óbvio que vai ter. É claro que vai ter. Ninguém vai falar nada, vamos falar só do futebol, que é o que interessa para a torcida organizada e para a maior parte dos torcedores. Então tudo bem. Ali no futebol, você vai falar assim, não vai ter ninguém da Renovação e Transparência. Não vai ter. Por quê? Porque você vai nomear um diretor, que ele pode escolher ali que ele quiser, ou não escolher nenhum, ou escolher um que não tenha sido um diretor de futebol da Renovação e Transparência. Pode, é muito fácil para ele. Isso não quer dizer que nos bastidores ele não vai ter apoio e articulações com pessoas da Renovação e Transparência, sabe, que participaram. E assim, de que maneira, o que você julga como alguém da Renovação e Transparência? Por exemplo, Paulo Garcia. Paulo Garcia é uma figura importante dentro do Corinthians, que tem espaço com o Osmar Stabile e que já teve espaço com o André Sanches, com o Duílio Monteiro Alves. Eu brinco que o Paulo Garcia é o MDB do Corinthians, né? É o centrão, ele nunca assume o poder, mas ele está sempre com o poder e é um cara influente. Então, isso é considerado renovação e transparência? O Nenê do Posto, que também foi aliado por muito tempo aí de grupos liderados pelo André Sanches, hoje está trabalhando na base, e é um problema ele estar na base, ele não vai ser aceito, então, porque ele trabalhou lá atrás. E nos bastidores a gente sabe que as conversas acontecem, há participação de pessoas que trabalharam nas últimas gestões, isso não tenho nenhuma dúvida. Então, assim como há participações de pessoas que trabalharam na gestão do Augusto Melo, como por exemplo o caso do Rosário Santoro, como era o do Pantaleão, que também chegou a trabalhar na gestão do Augusto Melo, como é o do Armando Mendonça, que trabalha na gestão do Augusto Melo. Enfim, o presidente, por exemplo, vamos lá aqui falar, o Felipe Isabella, hoje é o presidente, né, o líder da Chapa 82, Movimento Corinthians Grande, também fez parte já foi aliado ali, trabalhou junto com o André Sanches em muitos casos, inclusive durante a construção da arena, prestando serviço como advogado e tudo mais. Então assim, cara, são 16 anos e o clube é muito pequeno, o clube que eu digo, o Parque São Jorge, né? As pessoas, o número de pessoas ali é muito restrito, é muito pequeno, né? Não estamos falando da torcida do Corinthians. Então acreditar que o Osmar Stabile vai fazer uma gestão e que ninguém da Renovação e Transparência vai participar é uma utopia gigantesca. Esquece, é uma utopia gigantesca. O que ele vai fazer? Ele não vai pôr ninguém num cargo de relevância no futebol, que seja uma pessoa que evidentemente esteve nas gestões anteriores. Ele vai tomar esse cuidado de não fazer isso e seguir o barco, sabe? Me parece até uma ingenuidade esse tipo de abordagem de que, olha, não aceitamos ninguém da Renovação e Transparência. E um outro ponto que me traz assim também um certo incômodo. A Gaviões da Fiel está emplacando um discurso que é um discurso dos líderes, dos apoiadores do Augusto Melo. E eu, sinceramente, tenho para mim que o Augusto Melo foi o pior presidente da história do Corinthians. Tenho para mim não, foi o pior presidente da história do Corinthians. Então assim, a Gaviões vira e fala, nós não queremos ninguém do Augusto e ninguém da Renovação e Transparência é uma coisa. Agora, quando você toma um partido e a Gaviões, que ajudou a eleger o Augusto Melo, demorou para soltar a mão do Augusto Melo, como eles mesmos falam, né? Então tem responsabilidade nisso, né? E aí ela vai e fala, olha, ninguém da Renovação e Transparência, nós não vamos aceitar. Ok, acho até compreensível, justo, não, apesar de eu achar uma ingenuidade, porque isso não vai acontecer, é utopia, mas eu acho o pedido, uma solicitação justa, compreensível, mas só da Renovação e Transparência? Então tudo bem se tiver gente do Augusto Melo lá? Não, aí não, meu amigo. Aí não faz sentido nenhum. De novo, 2 pesos e 2 medidas. De novo, abraçando um discurso que é
do Augusto Melo. Um cara que foi empichado do Corinthians. Pelo conselho e pelos sócios. E está respondendo para não ser preso por ter roubado o Corinthians, segundo a polícia. Então por que isso não é citado nessa reivindicação? É isso que eu não consigo entender. Por que nessas reivindicações o grupo apoiador do Augusto Melo não é citado? Só o grupo apoiador da renovação e transparência. Não estou falando que não tem que falar da renovação e transparência. Eu estou dizendo por que um é citado e o outro não. Sendo que esse aqui acabou de acontecer e a gente está com tudo bem fresco ciente do que aconteceu, do que eles fizeram. Jogaram as despesas lá para cima, renovações esquisitas, estranhas, com empresas clandestinas, com multas rescisórias elevadas antes de sair, para um amigo aqui, um amigo ali, né? Como foi no caso do Bocato, como foi no caso das empresas de segurança, estes contratos absurdos que foram feitos, as dívidas que foram deixadas, o déficit que foi deixado, a conclusão da polícia e do Ministério Público. E aí tudo bem? E aí não aparece nas reivindicações da torcida organizada? A torcida ir lá e falar não queremos, por exemplo, não queremos o Roberto de Andrade, enfim, qualquer um ligado à renovação e transparência, não queremos mais aqui no futebol. Ok, mas do Augusto Melo tudo bem? Ninguém fala nada? Da gestão dele pode? Então assim, essa história que para mim não cola. E para mim a Gaviões deixa muito a desejar nesse momento. Perde uma grande oportunidade. Perde uma grande oportunidade de passar isenção, isonomia, mostrar que não está preocupado com A nem com B, de que não está ajudando nem A nem B, porque a Gaviões declaradamente apoiou o Augusto Melo. Então, para ela romper com o Augusto Melo, ela precisa mostrar que rompeu, na minha opinião. Mostrar que rompeu. Não é, soltamos a mão. Soltamos a mão, não. Rompeu ou não rompeu? E é esquisito, porque a renovação e transparência tem os seus defeitos, mas a gestão Augusto Melo também tem os seus, e olha, eles são bem pau a pau, viu? Aí que a renovação e transparência, não, mas deixou 2 bilhões, verdade, porque ficou 16 anos. Nessa pegada que o Augusto Melo estava, meu amigo, se ele ficasse 16 anos, por exemplo, a situação ia estar muito pior. É só pegar os números. Então, eu espero de verdade que a Gaviões continue fiscalizando, continue em cima, mas que ela não tome partido para um lado ou para o outro, que ela fiscalize a todos de maneira igualitária. Então vai lá e olha, não queremos ninguém da renovação e transparência e nem dessa gestão do Augusto Melo. Porque então dá a impressão assim, então se o Osmar Stabile quiser colocar o Marcelo Mariano lá, que era funcionário dele, se ele quiser colocar o Marcelo Mariano lá, tudo bem? Se ele quiser trazer o Sérgio Moura de volta, tudo bem? Acho que não, né? Mas o que a Gaviões fez hoje lá na manifestação da lei não foi deixar isso claro. Falou só da renovação e transparência. E do outro lado, tudo bem trazer aqueles caras de volta? Então isso precisa ser lembrado e reforçado, assim como é lembrado e reforçado a situação das pessoas que estiveram envolvidas nas últimas gestões e que participaram dessa dívida que deixaram para o clube. Então, esse trecho final dos eventos hoje no Parque São Jorge me chamou a atenção e eu não concordo. Não deveria ter acontecido ali daquela maneira e a manifestação também, para mim, é uma utopia e, além disso, acho que o Alê perdeu uma grande oportunidade de mostrar que a Gaviões não está preocupada nem com o Andrés, nem com o Augusto Melo, que ela quer um Corinthians novo, melhor, com pessoas novas e para frente, cada vez para, enfim, almejar uma superação dessa fase difícil. Para mim é isso. O discurso tem que ser, olha, não estamos nem com esse, nem com aquele, tem que apurar tudo, tem que ter uma gestão profissional e vamos embora. Agora ficar batendo na tecla só de um lado e fingir que esquecemos o outro aqui que acabou de acontecer e ninguém fala nada, depois a própria organizada ter apoiado esses caras,
Não acho que é por aí o caminho. Tá certo? Eu já ia me esquecendo sobre a reforma estatutária. Tem muita gente acreditando aí que fiel torcedor vai votar na próxima eleição. A informação que eu tenho é que não vai não. De que fiel torcedor só deve começar a votar a partir da eleição seguinte. A eleição de 2026 ainda não deve ter, ela deve ser a última eleição sem o fiel torcedor, a eleição de 2026. Isso é informação. Então, para quem acha que alguns candidatos que têm apoio popular podem começar a fazer os seus nomes para a próxima eleição, quando não serão só os sócios do Parque São Jorge que votarão, não é bem assim. A reforma estatutária deve acontecer até o final deste ano, mas a eleição de 2026 ela deve ser a última sem a participação do fiel torcedor a partir da eleição seguinte, é que o fiel torcedor deve ser inserido de alguma maneira ou de outra, porque de que maneira ele vai ser inserido, isso ainda também não está definido, tá? Essa é uma informação importante para vocês, porque muitos aí falaram aqui do André Castro, dele ter se jogado agora para se lançar para 2026, contando com o apoio popular, enfim, com 14 votos dentro do Conselho, mesmo entre os associados do Parque São Jorge, muita gente descredibilizou completamente essa proposta, que é uma proposta de fato absurda, sem pé nem cabeça, que não se sustenta, e não deve ser ele um candidato, entre aspas, forte para a próxima eleição por causa disso tudo que eu expliquei para vocês. Tá certo? É isso. Informação, análise e opinião, como sempre aqui para vocês, de maneira serena, sem sensacionalismo, trazendo de fato informação para que vocês entendam o que está acontecendo, o que deve acontecer e qual que é o cenário dentro do Parque São Jorge nesse momento. E agora é seguir e ver como é que vai ser a vida do Corinthians. Tá certo, senhores? É isso, compartilhe o vídeo, deixa os comentários, se inscreve aqui na Salazar TV e deixa o like para mim. Valeu, se cuidem e aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.